Tiago, muito obrigada. Eu tô no tablet, então eu fico sem ver o rosto de todo mundo. Eu gostaria muito de estar no computador. Enfim, estou vendo só o do Tiago agora. Estamos aqui, eu queria que vocês ficassem atentos aí às pessoas que estão entrando, tá? Estamos aqui iniciando a reunião do Fórum Técnica, pedida pelo Tiago Salles, que é o subsecretário de Cultura do município. E o Tiago nos pediu essa reunião para explicar algumas questões que aconteceram nos prêmios em relação ao prêmio Arte Escola e o Memória Técnica. Tivemos algumas conversas, nossa pressão na Secretaria de Cultura, né, na pessoa do Tiago, né, infelizmente, ele que está aí nesse cargo, poderia ser outro qualquer que a gente estaria com a pressão igual, né? Não é nada pessoal, é importante deixar isso claro, que a sociedade civil está aqui cumprindo o papel, muito importante, aliás, que se não fosse a sociedade civil, muitas coisas estariam erradas aí acontecendo no mundo, né? E a sociedade civil está sempre disposta, e é importantíssima essa participação para mostrar algumas coisas que a própria secretaria não tenha visto, né? Então, a gente percebeu alguns erros, bastante erros, denunciamos, as pessoas particularmente mandaram e-mails para a secretaria com seus problemas, as pessoas não receberam respostas, algumas receberam, outras receberam respostas pro forma e outras nem receberam respostas. Então, a gente está aqui nessa missão, né, de pressionar o poder público para que essa lei Aldir Blanc chegue a mais pessoas, a maior número de pessoas possíveis. Nós vemos no Fórum Técnica, desde o início, pressionando em todas as web reuniões, o Tiago nem estava nesse momento, era outra equipe, a equipe mudou no meio do caminho, e na época da elaboração, inclusive, dos editais, né? Esse edital de memória técnica não ia existir, é importante que isso fique claro, era um edital para 20 pessoas, de 20 mil para 8 pessoas, era uma coisa assim muito bizarra, e nós falamos, não, a gente tem que ter um edital de técnicos, e esse edital de técnicos tem que atingir o maior número de pessoas possíveis. E foi isso que foi feito. Infelizmente, tivemos somente 10 dias de inscrição, com o final de semana no meio, e essas pessoas, a gente teve dificuldade de ampliar a divulgação disso. A gente conseguiu divulgar para muitas pessoas que souberam através do Fórum Técnica desse edital, ajudamos a muitas pessoas a fazerem seus editais. A gente sabe que muitas pessoas dessa categoria não têm capacidade de fazer edital, porque nunca fizeram na vida, né? Nunca tiveram essa oportunidade, porque os editais são sempre para os produtores, para os artistas. E, então, a gente teve essa oportunidade de criar isso. Tivemos muitas dificuldades e o Fórum Técnica esteve sempre à disposição e ajudando muitas pessoas. A gente criou alguns projetos, a gente ajudou as pessoas, gente que nem tinha computador. Isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem. Tem gente que nem computador, nem internet, no celular não conseguia fazer nada. Tem muita gente precarizada da nossa área que não tem nem comprovação de trabalho nessa área, porque técnico normalmente não está na ficha técnica. São raras as produções que põem toda a ficha técnica no seu programa, né? Hoje em dia nem programa mais existe dos espetáculos, enfim. Então, são pessoas que estão com muita dificuldade de inserir os seus documentos nos editais. Então, muitas pessoas ficaram de fora por essas questões. E aí a gente tem hoje, o Tiago veio aqui para nos dar algumas notícias boas dessa briga e como digamos, dessa nossa militância, na verdade, né? A gente realmente perturbou ele e perturbamos com muita propriedade, com muita incisivamente, e conseguimos que ele nos ouvisse. Isso já assim, a gente agradece muito, Tiago, porque são poucos os gestores que têm esse ouvido sensível para a sociedade civil,
Então, a gente agradece. Então, eu vou passar a palavra antes do Tiago, se o Tiago não se importar, para o Ricardo Alexandria, que ele é do Sindicato dos Técnicos em Radialistas. Então, é muito importante essa fala, que é uma fala de uma instituição que a gente acha muito importante nesse momento político. Então, a gente acredita que era importante todo mundo escutar, por isso a gente está botando essa fala antes. Então, eu estou aqui, a gente está com uma galera administrando aí. Quem quiser se inscrever ou quem quiser mandar alguma coisa pelo chat, fica à vontade. A gente não sabe se o Tiago tem muito tempo com a gente, então a gente não sabe se ele vai poder responder, né? Isso aí ele fala no momento que ele for falar. Então, acho que eu falei tudo, expliquei um pouco sobre o Fórum Técnica, explicamos sobre a nossa luta, e acho que é isso. Assim, depois a gente volta a conversar mais. Eu peço para todos que estão aqui não saírem da sala após o Tiago sair, porque é importante esse movimento da sociedade civil juntos para a gente debater e pensar a próxima etapa, né, desse momento de Lei Aldir Blanc, o que será do ano que vem. E é importante que a gente tenha essa reunião, e são raros esses momentos que a gente consegue reunir, agora 26 pessoas, tomara que somente bastante esse número, da categoria para escutar. Então, vamos lá. Ricardo, pode falar. Opa, pessoal, boa tarde. Deixa eu melhorar aqui isso aqui. Deixa eu ver. Vou melhorar com ele na mão. Boa tarde a todos. Sou Ricardo Alexandria, sou tanto do Fórum Técnica, né? Faço parte aí desse grupo grande aí de 200 e tantos técnicos se reunindo aí em torno dessa questão da Lei Aldir Blanc. Mas eu queria falar que eu sou também do Sindicato dos Radialistas. Eu sou um trabalhador hoje com mandato sindical. E assim, queria só ressaltar a importância dessas instituições estarem presentes nessa luta, porque os sindicatos eles são instituições reconhecidas constitucionalmente para defender os interesses dos trabalhadores. E assim, e os trabalhadores somos todos nós, né? Apesar da gente estar ali num fórum que se autodenomina técnico, a gente não é só um fórum para técnicos, né? A gente é um fórum para técnicos em conjunto com outros trabalhadores artistas, com outros trabalhadores atores, trabalhadores músicos, trabalhadores iluminadores, cenógrafos, enfim, todos os trabalhadores tanto do audiovisual, quanto da TV e do rádio, quanto de todas as áreas que compõem aí esse grupo de trabalhadores que se chama da cultura, né? Enfim, tem lá os artesãos, tem uma série de pessoas. E a gente, assim, só deu esse destaque a esse nome nesse fórum por uma mera questão de conveniência e trazer visibilidade para esse termo, né? Técnico, né? Técnico não é artista, técnico é diferente do grupo, dos artistas, enfim, mas na verdade não somos todos iguais, trabalhadores. E o que eu digo assim sobre os sindicatos é o seguinte: porque os sindicatos deveriam estar mais próximos dessa luta, a gente deveria estar recorrendo aos sindicatos para que eles se juntassem, inclusive, num sindicato amplo da cultura toda, e aí seria o sindicato dos artistas, junto com o dos trabalhadores de rádio e TV, dos trabalhadores do cinema. E aí a gente vê muito grupos se separando, né? Falando, não, eu represento aqui o audiovisual, eu represento aqui as escolas de samba, ou as escolas de samba não, mas o pessoal do carnaval, eu represento aqui o pessoal da dança. E aí, no final das contas, a gente fica querendo puxar um pouquinho, né, da grana. Ah, não, tem que dar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, quando a gente deveria conscientemente pensar que essa verba teria que ser distribuída, ter sido distribuída igualmente para todos que se inscreveram. Não seria os técnicos com 1.200 e outros editais com 4.000, com 5.000, enfim, com valores bem mais altos.
Isso teria que estar já dentro do entendimento da própria secretaria. Isso foi dito por várias pessoas, não só do grupo dos técnicos, mas por outros também que estiveram discutindo na Secretaria Municipal de Cultura. E aí o meu chamado é assim, a todos que têm um sindicato de representação, que vão para dentro dos seus sindicatos e que se a gente está aqui hoje brigando e não tem um sindicato falando, isso é muito grave. Assim. Tinha que ter o sindicato falando. Eu sou o sindicato de fulano de tal, estou aqui defendendo os interesses desses. E junto com os dos radialistas, com os dos artistas, todos nós aqui fazendo essa defesa. E aí se organizando lá dentro do Ricardo, sindicato. para mim o seu som está travando agora, não sei se para todos, mas para mim está travando. Não, tá, vou falar mais devagar. Tava bom aqui. Tá. Já vou encerrando. Então, a gente, assim, é um chamado que eu faço para que a gente vá para dentro do sindicato, se sindicalize e tome essa estrutura para que ela sirva de fato a todos nós, não sirva para um grupo ou um grupo que está na direção, ou um pequeno grupo de trabalhadores, mas que sirva a todos e a gente consiga fazer a unificação desses sindicatos. Eu, por um acaso, hoje estou no Sindicato dos Radialistas, mas eu atuo como profissional dos espetáculos, eu atuo como profissional do cinema. Então, todos nós, acaba atuando um pouco em cada lugar. E assim, não dá para dar essa definição mais de que você é do teatro, você é da dança, principalmente nós técnicos, né? A gente está indo onde a gente consegue pagar as nossas contas. Era esse chamado. Vamos juntos na luta e vamos tentar daqui para frente fazer essa retomada de ocupação dos sindicatos e botar aquela máquina para funcionar em nosso favor. Era isso, desculpa, eu não queria tomar o tempo e já do Tiago, agradecer ao Tiago por estar aqui, por estar dando aqui explicações, né, satisfação do seu trabalho, é muito importante, a gente sabe que não tem, poderia ignorar, mas está aqui, está fazendo questão de vir conversar com a gente. A gente sabe também que tem as questões burocráticas que são enormes dentro do poder público, mas e acaba assim, os trabalhadores, né, servidores ou os próprios comissionados das prefeituras acabam envoltos nesse monte de regra e aí ficam um pouco cegos para as necessidades reais. E aí os trabalhadores, a sociedade civil, vêm falar para que esse lado não fique esquecido, e a gente fique só cumprindo regras e normas. Então, muito obrigado aí, Tiago, por estar aqui conversando com a gente. Um abraço. Obrigada, Ricardo. Uma fala importante. Meu sonho, Ricardo, é o Sindicato dos Artistas e Técnicos ser realmente atuante. Né? Como muitas pessoas sabem, eu fui candidata à presidência do Sindicato dos Artistas no ano de 2019 e está judicializado ainda o processo. Tiveram vários problemas sérios. Então, a gente espera que, se não judicialmente, na próxima eleição a gente consiga reverter essa situação e ganhar esse sindicato para a gente, para trabalhar para a gente, para realmente ser atuante para a sociedade civil e para os trabalhadores da cultura. Então, eu passo a palavra para o Tiago. A gente fez uma introdução aqui, quem chegou agora. O Tiago vai falar, vai contar um pouco sobre esse processo em relação aos técnicos. E fica à vontade, Tiago. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, de um dia para o outro, né? Acho que você falou ontem, não foi, Isabel, de fazer essa conversa hoje. Falei para a Isabel que eu fazia questão de pessoalmente vir aqui para trazer os esclarecimentos e, enfim, dentro do que vocês nos alertaram. Mas primeiro só queria fazer duas observações. A primeira é que acabei de ver que o JC é o Júlio Coelho. Eu tinha até cabelo e era magro quando eu conhecia Júlio Coelho. Agora que eu estou reconhecendo a pessoa. Eu te conheço como Júlio Coelho, não como JC, pô. Bom, isso é de outra época, né, Júlio? Pô. E aí, assim,
nessa referência do Júlio aqui, bom ver o Júlio, é que eu sempre gosto de pontuar de que eu estou nesse momento poder público, né? Mas toda a minha trajetória e todo o meu caminho foi como sociedade civil. Não gosto de usar no passado, né? Gosto de manter o presente. E particularmente topei essa história de passar para o outro lado da mesa há um ano e pouquinho atrás, exatamente por entender e ter a convicção de que a gente precisava entender como que funciona, né? Esse foi meu principal objetivo de topar esse desafio de, mesmo correndo grandes riscos, e olha que nesse momento a gente não estava falando nem de Lei Aldir Blanc ainda, né? Mas riscos no sentido de identificação, né? Dos nossos ali, de toda a turma que eu faço parte, entender se essa decisão, independente de governo, independente de posições políticas, de que o mais importante era que a gente pudesse aproveitar a oportunidade, já que espaços não ficam vazios, nunca. Isso é uma coisa importante que todo mundo compreenda, né? E não existe espaço vazio, então, se em algum momento o espaço se abriu, precisamos ocupá-los, porque senão alguém ocupará. Então, que sejamos nós ocupando esses espaços. E aí, só também fazendo uma referência ao Ricardo, eu entendo e concordo com 90% do que você disse, viu, Ricardo? Só para te dar um exemplo, eu sou filho de sindicalista. Se eu não falar que eu concordo com você, meu pai vai brigar comigo certamente. Então, eu tenho aqui a obrigação, por toda a minha formação, em dizer que eu concordo muito contigo e percebi na prática o quanto não termos nesse momento, num momento de Lei Aldir Blanc, de pandemia, o quanto essa fragmentação da representatividade ela acaba enfraquecendo e não fortalece e acaba prejudicando muito aí as tomadas de decisão. Então, se eu pudesse de qualquer forma deixar aqui um alô dentro desse período que eu estou aqui do outro lado, é que é importante, muito importante, que haja as pressões e a participação da sociedade civil sempre, mas de uma forma fortalecida, unificada e não fragmentada, porque ela em muitos momentos atrapalha mais do que ajuda. Tá? Mas eu tenho dito que eu vou escrever, eu estou pensando em escrever um livro sobre a operação da Lei Aldir Blanc para registrar as coisas, mas assim, vamos ao foco da conversa de hoje. Há uns 15, 20 dias atrás, a gente começou a receber alguns e-mails, alguns telefonemas e, enfim, algumas visitas, inclusive aqui presencialmente, né, de integrantes do Fórum de Técnicos que, após a divulgação do resultado, começaram a questionar o termo desclassificação, né, dos editais arte-escola e ações locais, principalmente com a justificativa de que isso poderia impossibilitar que numa chamada de suplência prejudicassem essas pessoas, enfim. As nossas respostas aqui, o entendimento, e acreditem, realmente o que aconteceu, era que isso já estava dentro de um planejamento, né, de que pessoas não contempladas nos outros editais tivessem que sair no Diário Oficial com este termo, né, de desclassificado, para que processualmente a gente pudesse fazer a divisão dos recursos e seguir com um processo de quem foi contemplado no Memória Técnica. Só que aí aconteceu um erro, que é um erro grave,
E a partir do momento que a gente diagnosticou isso e viu que o erro realmente existiu, foi a hora que eu pedi para a Isabel marcar essa conversa com vocês para que eu viesse pessoalmente assumir o erro com vocês e falar, né, a solução que nós demos ao processo. Tá? O erro foi que, na análise para a chamada de suplência, houve uma falha na conferência de notas, né? O que impossibilitou naquele momento de que a gente trouxesse novamente para o grupo de contemplados as pessoas que tinham sido contempladas no Memória Técnica, né? E que na primeira publicação ali foram desclassificadas, porque elas não estavam sendo contempladas ali, não tinha chamamento de suplência, mas que, junto com o chamamento de suplência, o trâmite era a publicação de uma errata, né? Aquele famoso aonde se lê, a gente publicaria aonde se lê desclassificado, colocaria aonde se lê suplente, e aí, numa publicação logo abaixo, a gente convoca esse suplente. Houve um erro nessa conferência, tá? Esse erro foi identificado, e aí vale o registro, principalmente porque a gente está gravando aqui, eu acho que isso para frente é importante que se registre. O erro foi identificado, sim, a partir do momento que o fórum levanta esse problema. Então, é importante deixar esse registro para ver o quanto a mobilização do fórum, né? E essa mobilização, ela é importante e não gosto de usar a expressão, Isabel, não lembro se foi a Isabel ou se foi o Ricardo que falou logo no início da briga. Estamos brigando eu tenho evitado usar a briga e usar o que é a participação, de ser uma ação com a participação da sociedade civil. A partir do momento que eu aqui hoje, como gestor público, não escutasse ou simplesmente, infelizmente, em alguns momentos podem acontecer, sabe que tem um erro, mas não vai assumir, vai tocar a vida, aí sim torna uma briga. Então, nesse momento e da forma como a coisa fluiu, é mais uma participação, né, e uma forma conjunta ali da gente resolver a coisa do que briga. Eu não gosto muito de usar o termo briga, não. Por um outro lado, e também assim, justificando para vocês o porquê da demora, eu acho que isso é uma das primeiras perguntas assim, que podem vir, né? Não, mas a gente está alertando isso desde o dia, acho que é dia 15, desde o dia, né? Já fomos aí várias vezes, já fomos. Então, assim, num primeiro momento, as informações elas chegaram soltas, de forma separada. A partir do e-mail encaminhado pelo fórum, a gente conseguiu ter uma unidade nessa informação e não passou a não conferir caso a caso, e sim no todo, né? na raiz do problema. Ao mesmo tempo, como esse é um processo da Lei Aldir Blanc, a nível processual, tá? Burocrático, ele é um processo complexo porque são muitas pessoas ao mesmo tempo e de editais diferentes. Então, e numa época do ano e numa época aí dentro de um ciclo de gestão que é complicado também. Então, a coisa ela é muito acelerada para que você consiga cumprir prazos e cumprir todos os trâmites, né, que são necessários para o pagamento chegar na ponta. Então, o que a gente teve que fazer? E esse é um tipo de decisão que a gente está tendo que tomar diariamente. Não dá para a gente parar a história toda e parar o carro para identificar o problema, né? Então, a gente vai tocando o processo, vamos tocando os outros editais
e, ao mesmo tempo, a gente está analisando aqui a situação, né? Em um determinado momento, eu, pessoalmente, fiz uma conferência também, e aí identifico um erro a mais, um erro além do que vinha no e-mail do fórum. Foi o dia que eu mandei até uma mensagem para a Isabel Gomide, acho que foi anteontem, mandei uma mensagem para a Isabel Gomide, era 10h30 da noite, da foto da equipe, falei, todo mundo de castigo fazendo conferência. Porque aí era para a gente poder ver se não encontrava nenhum outro tipo de erro. Ao mesmo tempo, quando eu identifico o quarto erro, foram 4 erros, tá? Eu vou mencionar aqui, vou nomear, mas foram 4 erros. Eu achei melhor não publicar individualmente essa errata no Diário Oficial, para que a gente pudesse corrigir de uma única vez e não gerar aí nenhum maior desencontro, né, de informação. Então, foi até por isso, acho que foi para a Mariana que eu mandei hoje de manhã uma mensagem também justificando por que essa correção não tinha saído hoje no Diário Oficial, como eu já tinha garantido para ela, e expliquei que é isso. Eu achei melhor publicar de uma única vez no Diário Oficial, e como nós pedimos uma revisão geral nos editais, porque aí a partir do momento que a gente identifica, né, por uma sinalização de vocês, que existiam, a princípio, 3 erros. Numa conferência, a gente descobre mais um, já viram 4. Então, eu falei, bem, divide a equipe, separa aí, e uma parte da equipe vai fazer uma revisão geral do processo, né, de suplências e de notas, porque isso, de repente, pode ter acontecido com outros editais, né? Não foi o caso, já adianto para vocês, assim, não foi o caso, mas a gente poderia ter encontrado, por exemplo, pessoas que foram desclassificadas no edital de fomento porque eles ganhou ali o Ações Locais ou o Arte Escola e não tinha sido chamado, né? Então, nós fizemos essa revisão geral dali para que a gente pudesse resolver numa única vez, tá? E aí, a partir do momento que a gente tinha fechado isso, principalmente dos fóruns de técnico, é quando eu peço para a Isabel marcar essa conversa com vocês. Então, assim, o que sai amanhã no Diário Oficial com a correção, tá? Nós temos o caso da Mariana Kaufmann, realmente tem um erro, ela deveria e será convocada para o edital Arte Escola. O Arthur, a mesma coisa, tá? Ele também será convocado para o edital Arte Escola. O Nicolau Fernandes de Mello, tá? E nós encontramos a Silvia de Carvalho Cruz. Ela não constava naquela relação, mas também há um erro com relação a Silvia Carvalho Cruz, que estava como desclassificada, né, no Arte Escola, porque estava sendo contemplada no Memória Técnica. Esse foi o 4º erro que a gente identificou, e os 4 saem na publicação amanhã do Diário Oficial. E aí, uma observação que eu fiz até hoje na reunião da Comissão de Cultura da Câmara, a Isabel estava lá também, é que não tínhamos 4 pessoas no lugar de vocês, né? Da Silvia, do Arthur, do Nicolau e da Mariana. Para que esses 4 sejam contemplados, não teremos 4 pessoas que serão desclassificadas para isso. Na verdade, houve um erro que é na formatação. Infelizmente, todo esse processo, gente, para deixar claro, ele não é automático, né? Não temos ainda um sistema para que a gente pudesse... Opa, estão botando um negócio aí, como é que é?
Ô, Jaqueline, mas qual a resposta clara que você quer? Então, bota aí no chat que eu respondo. Estou aqui para isso. Vamos lá. A maior pergunta era, serão contemplados? Serão. Já passei, já respondi. A gente não tem um sistema, né, de inscrições, assim, isso começou a ser feito, mas quando eu cheguei aqui ele estava em teste ainda, então eu achei muito arriscado que a gente colocasse ele em prática já num edital como esse, tão complexo e com tantas inscrições ao mesmo tempo. Achei que isso podia ser muito arriscado, continuo achando, e aí por isso a gente optou pelo Google, tá? E aí, enfim, essas 4 pessoas, elas apareciam duplicadas na publicação do Diário Oficial, porque os nomes, eles estavam escritos de forma diferente. Então, assim, ou com nome tudo maiúsculo, ou com nome tudo minúsculo, enfim. Isso gerou esse erro na contagem, tá? Então, eu estou falando aqui de 2 erros. Um foi o erro no momento da desclassificação de quem estava contemplado no memória técnica, e quando a gente reviu ali a ordem de classificação para a chamada das suplências, houve esse primeiro erro. O segundo erro era um erro na formatação do arquivo final, onde temos nomes que foram duplicados. Então, a gente está na publicação do Diário Oficial, elas aparecem 2 vezes, escritas de forma diferente. Então, é por isso que a gente faz essa movimentação e atende o caso de vocês, tá? E aí, então, para resumir e ficar muito claro, a gente tem a publicação desses casos no Diário Oficial amanhã, e a última chamada de suplência, se eu não me engano, são mais 6 casos de vagas que se abriram, também serão publicadas amanhã no Diário Oficial, tá? Tiago, desculpa te interromper, mas você estava terminando aí. Eu acho que não está claro o porquê que essas pessoas estão voltando agora. Eu acho que não ficou claro. Essas pessoas estavam numa lista de suplência, eu acho que para ficar bem clarinho. Essas pessoas estavam numa lista de suplência e, de repente, elas foram tiradas dessa lista de suplência e foram negadas, como chama isso? Desclassificadas. Desclassificadas. Aí aparecia, depois, em vez de suplência, aparecia que elas estavam desclassificadas. Então, quando entrou mais dinheiro no município, essas pessoas simplesmente não estavam mais na fila. É isso, né? Para a gente deixar tudo bem clarinho o motivo. Elas estavam. Isso, elas estavam. Vou dar um exemplo. Nós chamamos 258 no Arte Escola, foi a primeira chamada que era o previsto no edital, tá? E aí, abaixo do número 258, nós tínhamos ali uma lista de suplências. Quem era o número 300 e estava sendo contemplado nessa primeira chamada também no Memória Técnica, então ele estava classificado no Memória Técnica e estava como suplente no Arte Escola na posição 300 ali. Para que a gente pudesse tocar o processo desselecionado no Memória Técnica, nós precisávamos publicar essa mesma pessoa como desclassificada no Arte Escola. Esse já era o trâmite, até aí não tinha nenhum erro. E como é o processo? A partir do momento que a gente fosse chamar os suplentes, a nossa lista aqui interna, ela não aparece, ela tem essa observação do desclassificado pelo motivo de classificação no Memória Técnica, mas você não vai para uma fila lá embaixo. Você fica aqui na mesma ordem. Exatamente para a possibilidade de quando nós abrimos ali a primeira chamada de suplência. No Arte Escola, se eu não me engano, foram 180 a mais que foram classificados na suplência. Para que a gente não cometesse esse erro de não chamar uma pessoa que tinha sido desclassificada na primeira etapa. Aí publicaríamos uma errata no edital, voltamos com essa pessoa como habilitada e segue essa programação. O erro foi que a gente acabou pegando a parte do desclassificados
e botando numa segunda lista abaixo. E aí, quando você traz aqui a sequência, essa pessoa não apareceu na contagem. Então, tínhamos pessoas com nota 20, por exemplo, que no critério de desempate, isso é importante ficar claro, né? A nota no final da classificação, se eu não me engano, o Arte Escola contemplou a sua nota mais baixa foi 20. Mas a ordem de todo mundo que pontuou 20 são os critérios de desempate previstos no edital. Então, pode ser que tenhamos pessoas com nota 20 que ainda estão como suplentes, tá? Mas aí, enfim, temos ali a pessoa com 22, acho que tem um caso, se não me engano, era o Nicolau, que a nota dele é 22, 23. E aí ele não estava. E aí não tinha como, ela precisava voltar. Tá? Então, eram todas pessoas que tinham sido pontuadas, já estariam normal. Se existisse só o edital Arte Escola, ela já teria entrado, né? Porque ela tinha pontuação para isso. Então, foi esse o processo do erro. Tá? E a minha pergunta, Thiago, foram só essas 4? Não teriam outros nomes a conseguir botar para dentro? Nessa mesma situação? Foram só 4? Porque nós, na verdade, detectamos esses que estavam perto da gente, que estavam dentro do Fórum Técnica, né? A gente mandou. Vocês acharam a Silvia, né? Achamos a Silvia. Não teriam mais outras pessoas nessa mesma situação? Vocês escavucaram tudo? Vou te falar o seguinte. Várias pessoas... É uma questão para você, só para finalizar, é uma questão bem delicada para a secretaria, porque vocês vão ter que provar por A mais B que essas pessoas realmente... entendeu? Porque parece que é um pleito só nosso do Fórum Técnica. Mas a gente deu como exemplo para vocês ampliarem esse olhar para todas as pessoas que foram desclassificadas. O porquê que fica mais evidente, e aí, assim, é muito natural que isso tenha partido do Fórum de Técnicos, eu acho que vocês podem ficar tranquilos nesse sentido. Porque como o critério ali, quando você é selecionado em 2 editais, é o de maior valor, e como o edital de memória técnica é o de menor valor, então isso é onde o problema aparece, né? Então, em relação a isso. O que a gente tentou identificar também era, assim, casos de outros editais. Alguém que, por exemplo, poderia ter sido desclassificado no edital de fomento, né, numa suplência de edital de fomento, porque estava classificado no Arte Escola ou no Ações Locais, né? Para que a gente pudesse fazer essa revisão, tá? Uhum. A gente tem alguns inscritos já. Se você não se incomoda de ficar mais um pouquinho, você falou que pode ficar até 4h20, né? 4h20. Porque eu tenho que finalizar aquela cartilha do material de apoio da execução do inciso 2 para publicar amanhã. Se a galera puder me ajudar aqui, eu tenho a Brisa, que pode abrir o microfone e já começar a falar. Eu vou dar 3 minutos, tá, Brisa? Eu vou contar aqui no tempo. E aí vocês se organizem aí, gente, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Se alguém puder fazer isso para mim. Só esqueci de falar um nome, Isabel. A Evelyn corrigindo aqui. É porque eu fui falando só do Arte Escola e esqueci de dizer da Inaê? Inaê Cortes de Moraes, que tinha sido contemplada no Ações Locais. Tá? Ela entrou no Ações Locais, é isso? Ela foi puxada? Foi. Nessa convocação de amanhã, o nome dela também aparece, tá? Conheço ela, vou chamar ela. Vou avisar. Que bom. Tá bom. Posso, gente? Vai lá. Pode. Boa tarde, gente. Boa tarde, Thiago. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho até agora. Vou tentar ser breve, que são 3 minutos. Achei interessante você começar dizendo que é da sociedade civil ainda. Você sabe que o preço do feijão está quase R$10. Você sabe que R$1.200 não representam dinheiro para uma família, para ninguém. Para uma pessoa sozinha já não representa para uma família de modo algum. Eu pontuei algumas vezes e eu estou sentindo que eu preciso me fazer mais presente e talvez eu precise bater mais na tua porta, porque alguns casos ficam perdidos. E
o Memória Técnica deveria ser um edital que não tem acúmulo com outro edital, porque R$ 1.200 com qualquer outro valor não é acúmulo de nada. Não está se acumulando nada. Todo mundo no Memória Técnica deveria poder receber qualquer outro edital. Até porque nós não temos experiência com o edital. E o que aconteceu com o resultado desses editais é que a maior parte das pessoas que ganharam são produtores. A pontuação do Arte Escola, por exemplo, eu não acho digno, não acho justo. Mandei e-mail, não tive resposta. Não acho justo. Eu não sei estruturar edital, mas ministro a minha aula há muito tempo de graça para crianças pobres, criança e adolescente. Então, é uma aula que já acontece e, enfim, não vou nem discutir isso agora, mas o que acabou acontecendo enquanto resultado foi que produtores é que ganharam. E isso está acontecendo acúmulo entre Estado, entre a federação e a gente com R$ 1.200 se batendo, né, para conseguir ganhar. Então, eu não só queria pleitear ou manter o meu nome no Arte Escola. Eu não estou com 20 pontos, estou com 16, mesmo não concordando e não tendo resposta, mas estou com 16 pontos. Eu quero me manter lá porque R$ 1.200 não é dinheiro, eu não vou conseguir fazer nada com R$ 1.200, ao passo que eu não tenho R$ 1 e que R$ 1.200 vai tapar qualquer buraco de comida que seja. Então, você fica naquela. Fico correndo risco no Arte Escola ou garanto R$ 1.200 para pagar a comida desse mês? Não acho digno com a gente. O único edital que a gente tem para concorrer são esses. Muito poucos de nós conseguem dar aula. Uma galera aqui, Joia, enfim, tem uma galera, André Zene, que já dá aula. André, eu já dou aula, mas a maioria dos técnicos não passam por isso, né? Então, a gente está falando ainda de um grupo muito pequeno. Você falou sobre a publicação no Diário Oficial, está aparecendo como desclassificado. O que eu tenho como documento oficial é o Diário Oficial. Se lá está dizendo que eu estou desclassificada, aonde que eu vou provar para quem que eu não estou? É você dizendo que eu não estou e que dentro do seu sistema interno vocês vão tomar como se não tivesse, mas que precisava disso burocraticamente. Eu entendo, mas eu não tenho como comprovar a minha classificação se no Diário Oficial está dizendo desclassificado. Então, isso é complicado porque eu fico sem nenhum tipo de documentação na mão. Eu não entendi também em relação às chamadas, que você falou que tem uma ordem de classificação e tudo mais, e que tem as suas... 3 minutos. O último chamado depois de mim foi o número 958. Aí você falou que era 300 e pouco, achei estranho, porque tem um número de posição e um número de inscrição. O número de posição mesmo que eu estou falando, 958. Eu sou o número 1001, então por isso que eu sei o número e estou nessa expectativa. Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha anotação. É isso, não só esses 4 nomes. Eu, Vivian dos Santos Ferreira Lima, quero me manter no Arte Escola, mesmo correndo esse risco, e na verdade acho que a errata que deveria sair do município agora não é acúmulo, é uma exceção o Memória Técnica pelo seu valor ser irrisório. Aí sim, aí se é esse tipo de errata que tinha que sair, todos os técnicos deveriam estar podendo participar dos outros editais, mesmo ganhando esses míseros 1.200. Obrigada, Brisa. Perdão, Isabel, posso só concluir? Não analisar caso a caso é um problema gravíssimo, porque o meu nome não estava nessa listagem aí e eu estou esperando a secretaria me responder o e-mail. Então, fazer a análise, não ter feito análise de caso a caso, que foi você que comentou, Thiago, você não fez análise de caso a caso, pegou as demandas do fórum e analisou por cima daquilo. Então, não. Pode... Então, deixa eu só falar uma então, coisa, beleza. Brisa está lá no Fórum Técnica, no nosso grupo. Nós passamos uma semana contabilizando erros desse tipo, de pessoas, a gente pediu para colocar na fila, pessoas que tinham ganho os 2 editais, que tinham sido contemplados os 2 editais, e que, por um acaso, não estavam, tinham sido desclassificadas do Arte Escola para o Memória Técnica. Nós passamos lá e nós tivemos somente 12 pessoas nessa lista. Sim, eu estou nessa lista. Você não colocou o seu nome, Brisa. Meu nome está na lista. Está na lista? Então, sim. Tá, meu nome e o nome do Fernando, que é meu marido. O teu também, é verdade. O teu, da Andréia Zene. Sim. As questões que eles verificaram não foi a respeito da pontuação. Isso é uma questão que você realmente pode... isso, estou pedindo resposta do e-mail.
não temos nenhum critério dessas notas, né? Por que é 20 alguma coisa, 20 Sim. menos coisa? Por isso que eu não entrei nessa não questão. Não temos nenhuma prova disso. Mas você realmente estava lá na lista, então desculpa, Sim. eu não me lembrava. Não, imagina. É só para dizer que não foi, é só para explicar para as pessoas que estão aqui. Responder aqui. Ô, Brisa, qual é seu nome? Vivian dos Santos Ferreira Lima. Por isso que eu não lembrei, Brisa, que seu nome é Vivian, eu nunca imaginei. Vivian dos Santos, nota 6, 16, entrou com recurso, manteve 16. É que tá aqui. Essa aqui. É o número 6 do e-mail do fórum. Tá, deixa eu só corrigir então uma coisa que eu acho que não ficou claro. Que a gente não estava vendo caso a caso, foi no momento que eu estava explicando como a gente encaminhou todos os resultados de todos os editais e das 3.000 e poucas pessoas que foram contempladas, processualmente para ir seguindo o caminho, que é a formatação dos processos que tem que abrir cada um, enviar para empenho, liquidação e tal. Enquanto isso ia acontecendo, aí sim a gente ia voltando aqui para ir resolvendo. Se eu tivesse que, lá atrás, antes de encaminhar, por exemplo, os contemplados lá para a Sub-G, para outra subsecretaria, para que ela começasse a cadastramento de conta, cadastramento, enfim, nos infinitos sistemas internos que tem para o dinheiro chegar até o depósito, a gente não cumpriria o prazo dos 60 dias do governo federal. Então, a gente teve que ir fazendo tudo ao mesmo tempo e agora, tá? Mas essa reanálise de pessoas do fórum que tinham sido desclassificadas em outros editais por só terem sido contempladas no edital de memória técnica, isso foi feito geral, não só do memória técnica. Eu citei aqui, claro, casos, inclusive, de outros editais, tá? Então, assim, tudo foi revisto. Uma outra coisa é o seguinte, Vivian, eu entendi aqui o que você falou, de que o único documento que você tem e que é o oficial é quando você aparece como desclassificada, tá? Entendi isso. Por um outro lado, esse último chamamento de suplências é o que vai acontecer amanhã. Essa é a última convocação de suplência, tá? Até porque, e aí adianto para vocês aqui, não sei se algumas pessoas daqui estavam acompanhando a reunião da Comissão de Cultura de manhã, pagamentos que estavam previstos para serem iniciados no dia 7, foi o que a gente conseguiu antecipar para amanhã. Então, algumas pessoas começam a ter os recursos nas contas já amanhã. Mas e o meu? Eu consigo? Isso é uma coisa que a gente não consegue saber via a Secretaria de Cultura, porque isso é na Fazenda. O que a gente sabe pelos relatórios que nós estamos recebendo no final de cada dia, de todos os pagamentos que estão creditados, eles estão... Opa, o telefone tocou aqui. Vai seguindo uma ordem processual do que a gente foi empenhando e encaminhando para a Fazenda. Os empenhos foram todos coletivos, então cada edital foi empenhado de forma conjunta, por isso até que se você procurar no Diário Oficial, você não vai encontrar um empenho relacionado ao seu nome diretamente. Esse empenho ele está do Fundo Municipal de Cultura para a Secretaria de Cultura. Tá? A liquidação, que é a transferência para a conta bancária de vocês, é aquela que será individual. Então, é esse o processo que a Fazenda vai fazendo. Tá? Então, por exemplo, Fórum de Técnicos, Memória Técnica, desculpa, enviamos todo o lote para lá. Pode acontecer do João receber num dia e, de repente, você receber num outro dia. Isso são variações aí de 2, 3 dias que podem acontecer.
Uma outra coisa aí, já aproveitando que pode acontecer para vocês não ficarem com dúvida ou achar que é algum erro, quer dizer, algum erro grave, no sentido de quando o dinheiro bate lá na liquidação, a Fazenda pode sinalizar para a gente que tem algum erro nos dados fornecidos. Isso pode ser um erro do dígito, que na hora de você preencher ali a inscrição, você tenha colocado o dígito errado da sua conta, você pode ter colocado um número a menos, isso pode acontecer. Por isso que nós pedimos no ato da inscrição o comprovante da conta. É mais para que, se aconteceram ontem 627 casos desse que eu estou citando aqui, isso no universo todo do edital da Lei Aldir Blanc, tá? Na hora que foi liquidar, a Fazenda falou, tá errado, mandou de volta, e a gente foi olhando um a um na documentação que foi enviada no ato da inscrição para conferir se o número que foi informado por vocês no ato da inscrição, ele está batendo ali com o comprovante que vocês enviaram. E aí, na mesma hora, a gente corrige, manda para a Fazenda de novo. Em casos que a informação ela é a mesma, a gente está entrando em contato com cada proponente para poder confirmar todos os dados e aí sim corrigir para a Fazenda. Aí é nessa situação, Vivian, que é caso a caso, tá? Porque aí, conforme o problema vai sendo levantado pela Fazenda, a gente vai identificando para poder ganhar tempo, tá? E a relação de você falar que, não, prefiro abrir mão e correr o risco no memória técnica. Essa é o levantamento que a gente está fazendo hoje para o chamamento das suplências, que é esse último de amanhã, tá? E aí, enfim, quem conseguir entrar nessa suplência já estará publicado no Diário Oficial de amanhã, tá? Comunicar sobre a última chamada. Tá, é isso. Tem só uma informação, Isabel, que eu acho que eu tinha que ter iniciado falando disso também, que são os casos que a gente conseguiu publicar no Diário Oficial de segunda-feira, que a princípio foram 5 casos. No Diário Oficial de segunda-feira, a gente publicou uma errata ali também do edital de memória técnica, com 5 situações de pessoas que estavam desclassificadas e incluímos como selecionadas, que é o caso da Samanta, do Valmor, Tainá, Jorge e Jeane. Esses 5 casos, eles são o seguinte: são pessoas que tinham sido inabilitadas lá na primeira fase, lá naquela fase de inscrição, por problemas de documentação, tá? E aí temos casos diversos aqui, desde comprovante de residência, que na verdade era de outro município, desde, ao invés de mandar a proposta de contrapartida social dentro do formulário que foi disponibilizado, a pessoa mandou um link com um vídeo dela falando já da contrapartida social. Tem um caso de uma pessoa que mandou, inclusive, já a contrapartida, né? Se ao invés de mandar a proposta e mandar o link do portfólio, já mandou a contrapartida. E aí, por que a gente conseguiu, nesse momento, voltar 2 casinhas aí do processo para trazer essas pessoas de volta, tá? O edital de memória técnica... Para o memória técnica, né? Para o memória técnica, são pessoas que estavam desabilitadas do memória técnica, né? Estavam desclassificadas do memória técnica lá na fase de habilitação do memória técnica por problemas na documentação, tá? A gente conseguiu rever esse processo, já que sobraram vagas previstas no edital, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, na hora do remanejamento dos recursos, do inciso 2 para o inciso 3, para que a gente pudesse fazer convocação de suplentes em outros editais, o valor que tínhamos ali de saldo de conta, mesmo depois de já, né, chamar esse número de suplentes, não tínhamos um valor que fechasse
a convocação de, por exemplo, de mais uma pessoa no Arte Escola ou mais uma no Memória Técnica. Então, seria ali um valor que a gente obrigatoriamente teria que encaminhar para o governo do Estado. Então, qual foi aí a decisão, assim, que muito contrariado pelo jurídico, mas eu tomei e assumi aqui, que era o seguinte, assim, não era uma fase mais de concorrência do edital, porque não tínhamos mais suplentes para chamar no Memória Técnica, né? Se fosse o caso de contemplamos mais contemplamos 1000 pessoas e temos 300 ali na suplência, eu teria que chamar os suplentes, eu não poderia trazer de volta alguém que lá na sua inscrição tinha sido inabilitado, né? Então, não era esse caso, não tinha uma concorrência, o edital de memória técnica acabou sendo um grande credenciamento e não uma concorrência, né? Depois, o aspecto do próprio objetivo do que é esse edital de memória técnica, que até então, eu liguei até para algumas pessoas, até de fora do Rio, para ver se a minha informação estava correta, mas a gente não conseguiu identificar nenhum outro tipo de edital voltado para técnicos que já tenha acontecido. Quer dizer, esse aqui da Prefeitura, o Estado também fez, então tem um processo de ineditismo ali também, no ato das pessoas se inscreverem, de formatar projetos, né? Então, toda a... Oi? Não, tá cortado aí o som. O seu microfone está fechado. Desculpa. Queria te interromper para a gente ficar mais objetivo, porque tem 3 falas ainda, 4 Mas falas. assim, só porque eu tenho uma preocupação de que fique claro o porquê e como conseguimos resgatar essas 5 pessoas. Porque tinha dinheiro sobrando no edital, esse edital não foram contemplados todas as pessoas, todos os prêmios, então tinham ainda dinheiro sobrando e vocês conseguiram puxar mais pessoas, mesmo que elas estivessem com problemas documentais, vocês podendo pedir para elas resolverem os problemas, não é isso? Então, essas são isso que tem que ficar claro. Problemas esses que serão resolvidos, né? Essas pessoas serão contactadas para que elas resolvam esses problemas. Tem um caso, se eu não me engano, do Valmor, que ele também já tinha sido contemplado em um outro edital. Mas aí aquela história que eu disse do risco calculado, que às vezes a gente tem que correr e depois voltar atrás, que era assim, o horário de fechamento do Diário Oficial já estava acabando, não ia dar tempo de fazer as correções, né, de bater todas as listas de contemplados, ou a gente mandava ou a gente não conseguia contemplar. Então, eu preferi correr o risco de manda com o nome dele, classifica ele, se a gente identificar que ele foi contemplado em outro lugar, produzimos uma errata e desclassificamos ele, mas foi para garantir que teria a possibilidade, tá? Muito bom. Tá, eu vou passar a palavra para a Joia, mas eu tenho uma pergunta importante no chat, que é uma pergunta de todo mundo. Muita gente, em vários grupos que eu tenho pensado. Como encontrar os critérios de pontuação e dos pareceres do julgamento? Porque, como a Brisa falou, ela tem 16, por que ela tem 16 e a Carolina tem 20, ou o Arthur tem 20, ou a Andréia Zene tem 16? Qual é o critério disso? A gente sabe aqueles critérios, aquelas notas no edital, mas aquilo não quer dizer muita coisa, né? Aquilo você falou que muitas pessoas tiraram 20 e tem um jogo aí de localização nesses 20. E esse jogo, como é que a gente sabe disso? Por que algumas pessoas com 20 não entraram e outras pessoas com 20 entraram? Qual é o critério? E isso tem que ser publicizado. Isso deveria ser uma norma absurda, que a gente tem que estar com isso muito público para a gente poder questionar, porque isso é um direito que todos nós temos. Se puder ser bem objetivo, para a gente ouvir as outras pessoas, tá? Então depois tu responde o povo, porque tu já sabe a resposta, tu estava na reunião da comissão. Eu não sei a resposta. Na reunião da Comissão de Cultura de manhã eu falei, pô. Então, o critério de desempate, ele está no edital, são as categorias das notas, tem uma ordem ali que vai seguindo, tá? Isso está em cada edital, tem esse critério de desempate, tá? A gente vai publicar
na semana do dia 15 de dezembro, em um formato de resolução, um relatório, um pré-relatório aí final da execução da Lei Aldir Blanc, juntando todas as informações que foram divulgadas e que foram publicadas em Diário Oficial, em alguns casos de coisas que nem tinham sido publicadas em Diário Oficial, mas como o processo ele foi quase que um grande quebra-cabeça, né, por toda a característica da Lei Aldir Blanc, então a gente resolveu juntar tudo isso numa única publicação para que todo mundo tenha a facilidade para achar as orientações, enfim, todo o processo. Nessa publicação, a gente está incluindo a descrição, né, nota a nota. Então, 20 pontos. A Vivian, por exemplo, tem 16 pontos. De onde surgiram esses 16 pontos? Né? Quesito a quesito. E aí a gente tem essa publicidade lá, sai tudo de uma única vez no Diário Oficial, tá? Isso só para lamentar que isso deveria ter saído antes para a gente poder, inclusive, questionar, né? Mas vamos lá, vamos seguir as inscrições. Joia, beleza. Pode falar. Vou Thiago, contar 3 minutos, tá, Joia? Thiago, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou sugerir que a gente faça um bate-bola. Eu estou com algumas perguntinhas, aí eu faço uma pergunta, se você puder responder objetivamente. O valor de 1.232, é possível aumentar esse valor? Como foi... Não. O manual dos editais vai ser publicado quando? Vai ser publicado? Quero muito que seja amanhã. Por isso que eu falei que eu só posso ficar até 4h20, que eu tenho que finalizar ele. Ok. Pessoas que moram fora do município do Rio, eu estou enganado? Ou eu ouvi em alguma live sua, numa daquelas de 6 da tarde, você dizendo que uma pessoa que trabalha no Rio de Janeiro, consegue comprovar o seu trabalho no Rio de Janeiro, mas mora em outro município, poderia participar? Não. Inclusive, classificada no memória técnica por conta disso também. Exatamente. Esse foi o caso, por exemplo, eu não consegui resgatar junto com esses 5. Eu confesso que eu até tenho. Então eu ouvi errado numa live sua. Esse é que é o problema, que a gente está comentando coisas que são ditas e às vezes são mal interpretadas, mas não estão escritas. Então, se tivesse escrito isso, eu teria como comprovar, mas foi dito e eu talvez tenha entendido errado. Mas está no texto do edital, na verdade. Não, o texto do edital. Eu sei, morador ou estabelecido. Há uma possível interpretação de estabelecido, uma pessoa que trabalha, consome e se transporta pelo município do Rio, isso poderia ser interpretado como uma pessoa. Mas não vou entrar nesse ponto. Se a resposta é não, ok. Critério de pontuação. Então, esses pareceres vai ser publicado, então, as notas destrinchadas. O pagamento, então, você disse que a partir de amanhã, com um prazo até, não se sabe? Pagamento a partir de amanhã até? Vou dizer a mesma coisa que eu disse na Comissão de Cultura hoje. Eu estou aqui trabalhando com até o dia 15 de dezembro. O dia 15 de dezembro, ele está relacionado, assim, muito se tiver algum tipo de problema de uma pessoa específica, e aí vai depender muito do retorno, muito dos proponentes até, tá? De nos abastecer de informação. Beleza. Então, agora, tem mais selecionados no Memória Técnica, só esses 4? São 4, porque o Valmor está sendo desclassificado porque ele já está recebendo por outro edital. Ok. Existe a possibilidade de mais verbas para o Arte Escola? Verba não, tá? Todo o remanejamento ele já foi feito. O que tem é convocação de uma quantidade de suplentes que sai amanhã nessa última publicação geral aí. Mas são poucos, tá? Mais verbas não? Não, porque está limitado aos 39 milhões que vieram do governo federal. 2 últimas colocações, já acabando o meu tempo. Conseguimos cair com essa limitação de uma pessoa receber o Memória Técnica e receber outro edital? A gente consegue tirar essa limitação, dado o valor tão baixo? Não? E a última... Não, porque a gente cai, inclusive, num dos artigos que tem na própria Lei Aldir Blanc, que é da relação de concentração. E a gente, assim, conseguiu... Aí olha só,
Vive, eu não posso nesse momento entrar, não dá para eu entrar numa relação do muito e pouco, tá? Não estou nem dizendo para você que eu concordo ou discordo, eu só estou, nesse momento, respondendo objetivamente. Assim. Em outro momento, a gente pode entrar num mérito se eu concordo ou discordo, mas é o que está dado, tá? O que está dado é o que não pode. Uma última O máximo que a gente... e que já foi difícil e que conseguimos, tá? Que isso também não poderia. Não sei se vocês vão lembrar, a gente publicou uma errata dos nossos editais, no meio do caminho, que permitia ser contemplado tanto no edital da prefeitura quanto no do estado. E muito por conta, na verdade, essa briga a gente foi comprando ali até o final por conta do memória técnica, porque não fazia o menor sentido a gente ter um edital de 1.200 e pouco e outro no estado acho que foi 5.000, não foi isso? 5.000 e aí como é que a gente ia fazer isso? Assim, não tinha a menor lógica. E aí, com a justificativa, inclusive, do memória técnica, é que a gente conseguiu tirar isso, tá? Certo. Então, as minhas duas últimas colocações, Bel, vou ser bem rápido. Esse pedido para esse valor tão baixo foi porque a gente se baseou na questão daquele início lá com 8 prêmios de 20 mil e a gente calculou esse valor para distribuir pelo máximo de pessoas possíveis. Infelizmente, houve uma má interpretação e a falta de um item no edital dizendo que essa verba poderia ser distribuída pelos participantes inscritos. Porque se houvesse isso, esse prêmio de 1.200 poderia ser distribuído. Não pegar o restante desse edital e jogar para outro edital, e sim distribuir pelos participantes do edital. Isso é uma não vou dar nome a quem, mas é uma injustiça com os inscritos, os participantes. A gente fez com a ótima intenção de distribuir e acabamos sendo punidos por isso. Falado isso, queria dizer só mais uma última colocação. Temos pessoas de notório saber, grandes mestres, inclusive aqui presentes, muitos deles, que estão inscritos nos editais e não estão sendo contemplados. Gostaria de perguntar, não seria interessante a prefeitura, para todos os envolvidos na sociedade civil, todos, terem oficina desses grandes mestres, aproveitando essa lei Aldir Blanc, mestres de notório saber e que estão em situação delicada nesse momento de pandemia. Então, acho que estão concorrendo como todos os outros, mas são os mestres de todos nós e não estão sendo contemplados em nenhum desses editais. Então, assim, pergunto a você, Tiago, não seria interessante aproveitar essa oportunidade que há um edital aberto, contemplar esses grandes mestres? Eu não posso dizer que os editais... Vamos lá. A pergunta que você me fez foi, seria interessante? É óbvio que eu vou falar disso. E que é. Vou responder o que eu acho que foi para a Silvia, quando ela esteve aqui também, que, infelizmente, essa discussão a gente precisava ter levantado no momento de distribuição e de elaboração dos editais, porque os editais não estão abertos, entendeu, João? Esse é um problema. Assim, nesse momento, os editais não estão abertos. Nós não temos editais abertos. Né? Os editais já fecharam. A gente está na fase final dele. E que foi exatamente esse período que me impossibilitou, por exemplo, de corrigir esse problema da distribuição dos recursos, né, de previsão de 1.800 contemplados para depois 722, se eu não me engano, e que foi caindo para 500 e pouquinho, porque sim, muitas pessoas, eu confesso que eu não tenho um número correto aqui para vocês, então eu não vou dar um chute, mas muitas pessoas não foram contempladas, não estão como classificadas nesse momento no memória técnica, porque foram selecionadas nos outros editais. Tá? É um número expressivo. Assim. A gente está fechando esses números todos, a prioridade agora está sendo pagamento, mas esses números serão divulgados também, inclusive no edital de fomento. Nós temos algumas pessoas que estão desclassificadas no memória técnica porque estão recebendo lá pelo de fomento. Então, assim, a gente não conseguia fazer
essa troca dá aí uma regra a partida no final, né? Então a lei não permite esse processo, tá? Agora é o que eu tenho aqui repetido internamente. Acho que eu já falei isso com, se não me engano, é a Silvia que veio aqui, não lembro, mas o quanto a gente não pode deixar essa discussão ela acabar, né? Com um simples pagamento da Lei Aldir Blanc nesse momento. E isso certamente é uma coisa que eu saio daqui, independente, né, para onde eu vá, com essa relação do quanto que, infelizmente, a identificação aí de não ter sido pensado lá no início, que aí você está trazendo aqui, João, um caso específico dos técnicos, mas infelizmente isso acabou acontecendo em várias áreas, não só dos técnicos. Então, isso é um problema que precisa ser visto até de forma separada. Então, eu estou aqui internamente, mesmo no momento que vivemos, eu estou aqui internamente pensando e tentando algumas coisas em paralelo Lei Aldir Blanc. Então, assim, respondendo de forma objetiva, pela Lei Aldir Blanc, não conseguimos fazer nenhum tipo de alteração para que isso possa ser resolvido e corrigido, tá? Mas o assunto ele não está encerrado, tá? Até então é isso que eu tenho para falar. Obrigado, Joia. Agora nós temos mais 3 últimos inscritos, Thiago. Eu te peço desculpas. Se você puder ouvir os 3 em série, em sequência, porque aí a gente agiliza. O povo me mata aqui, mas eu sigo. Tá, então eu vou pedir para a Jaque começar e nós, depois da Jaque, logo imediatamente, por favor, se ater aos 3 minutos. Entra, peraí, cadê a lista? Não, é só a Jaque e a Ana Carolina, né? E Lírio. Então, por favor, na sequência, 3 minutinhos, eu vou... Boa tarde. Pode falar. Tiago, você menciona que só passou a resolver essas questões quando o Fórum Técnica oficializou a reclamação e enviou a lista com os nomes que ficaram injustamente de fora. Portanto, com essa sua fala, você está admitindo que ignorou os alertas vindos individualmente desses proponentes. Bastava um lhe dizer que isso estava acontecendo para a secretaria olhar para isso, porque vale a máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Você estava nos 45 do segundo tempo tentando resolver problemas. A Isabel nem o Fórum Técnica não são secretários, não são subsecretários, não estão recebendo nada para fazer isso, e você esperou ela mandar a lista com nomes, inscrições e etc. para fazer essas correções. Eu acho que cabe aqui um pedido de desculpas formal para todas essas pessoas que entraram em contato e ficaram sem resposta, alertando exatamente para esse problema. E, para além disso, eu vou trazer de volta um comentário que a Brisa já fez, né? Mas que me coube concluir que você não entendeu qual é a importância da palavra classificado numa lista lançada em diário oficial. A pessoa aparecer desclassificada, tendo uma nota suficiente para estar em classificado, inclusive violando o que o edital prevê, que é ela ficar desclassificada apenas se ela for contemplada num edital de maior valor, isso tem um impacto, mesmo que ela não seja selecionada, entenda, mesmo se ela não for selecionada, vamos trabalhar com a hipótese das pessoas que têm nota 19, elas não seriam selecionadas, ok? Porque a nota de corte foi 20. Mesmo sem ela ser selecionada, lançar em diário oficial uma lista onde aparece ela como desclassificada, tira totalmente dela a possibilidade de usar esse documento oficial para comprovação de que ela esteve concorrendo e que foi devidamente classificada, com os seus méritos das pontuações lá, com os critérios descritos no edital, tira dela essa possibilidade de ter um documento para comprovar. Esses documentos são usados para comprovação de experiência, comprovação de aprovação em concursos, em seleções. Então, está completamente errado. Está escrito desclassificado lá num documento oficial. Como que a pessoa comprova isso? Olha,
eu estou como desclassificada aqui, mas, na verdade, eu fui classificada. Pergunta ao subsecretário, é assim que a gente comprova? Isso não existe. Eu vou te dar um exemplo muito concreto, que não necessariamente é da minha carreira de agente da arte, porque eu tenho 2 profissões, mas na minha profissão de física, mesmo eu não tendo sido selecionada nos concursos públicos que eu faço, eu uso o resultado do Diário Oficial para comprovar que eu fui aprovada. Eu não estava dentro das vagas, mas eu estava aprovada. Isso é um documento oficial, público. Então, essas pessoas precisam estar lançadas numa errata na ordem de classificação, mesmo que elas não recebam esse prêmio. Porque esse documento é usado para comprovar várias coisas. Boa. Obrigada, Jaque. Pode ir, Carolina. Oi, pessoal. Desculpa estar com a minha câmera desligada, porque eu estou em outro compromisso aqui. Eu vou ser super rápida, que eu sei que o Thiago também está nessa loucura, tem acompanhado tudo. O Thiago também deve perceber que eu estou em todas, sempre procurando entender, né, como é feito, né, essa questão. No meu caso específico, hoje, eu venho falar sobre essa questão que engloba tudo que já foi falado. Eu fui selecionada em 24º lugar no Memória Técnica e fui classificada como suplente no Arte Escola. Mas no meu caso, eu entrei com recurso de nota no Arte Escola. Só que, para minha surpresa, no resultado dos recursos, não aparece meu nome e caio nessa questão que todos estão comentando, que é a questão que eu fui, eu fiquei com 19 pontos, tá? E desclassificada de acordo com o item 7.7, contando, né, que eu entrei bem classificada, enfim, no Memória Técnica. Mas a minha questão é, como eu vou saber se eu tive meu recurso deferido ou indeferido? Entendeu, Thiago? Não saiu o nome das pessoas que estão nessa situação, né, de desclassificação de acordo com o item 7.7, que entraram com recurso de nota, simplesmente não consta meu nome ali se meu recurso foi aprovado ou não. E, para minha surpresa, além disso, saiu que eu fui desclassificada por causa do... Enfim, queria uma resposta formal, concordo também com o que a Jaqueline falou, é de extrema importância sair isso em Diário Oficial, com essa modificação. Pode até haver, sim, uma observação embaixo, quer dizer, colocar classificado e não selecionado, suplente, e colocar embaixo que todas essas colocações que entrou em outro, enfim, porque não está ali, né, na ordem, né? Mas tem que ter que a pessoa está classificada, não desclassificado por causa de um edital de menor valor. Queria também um posicionamento a respeito disso, por que meu recurso de nota não saiu lá no resultado dos recursos. Tiago, teu microfone está desligado de novo. Tem uma pergunta aqui no chat. Obrigada a todos, desculpa, esqueci de agradecer vocês, tá? Muito obrigada. Posso responder junto? Tiago, tem uma pergunta aqui do JC, seu amigo aí, das antigas, que ele está falando por um amigo e que não pôde entrar na reunião. Ele entrou em exigência de documentação, enviou os documentos, recebeu um e-mail de confirmação. Só que o nome dele não aparece em nenhuma lista, nem selecionados, nem desclassificados. Ele está falando do Memória Técnica. Então, como esse caso, tem muitos que eu já vi em outros grupos, não no nosso grupo de técnicos, mas em alguns outros grupos que a pessoa simplesmente sumiu. Ela não está nem desclassificada, nem inclassificada, nem suplente, nem em lugar nenhum. Desculpa, só para complementar a minha pergunta, não sei se o Thiago sabe responder. Você sabe responder quantos projetos foram contemplados no Arte Escola? Tipo, até qual numeração? Quantos entraram? Posso. Eu vou olhar aqui. Acho que foram, Arte Escola, acho que foram 358. Mas eu vou olhar só para você não sair daqui com o número errado, tá? Já repeti isso hoje tantas vezes, mas... Isso já incluindo esses 4 nomes? Já. Ao todo foram 398, tá?
398. Ó, o nome da pessoa que o JC falou é o Paulo Roberto, peraí. Desculpa, Arte Escola que você está falando, né? Que você perguntou? Isso, Arte Escola. A escola foi 439. 439. Pois é, eu aqui estou em 564. Ou seja, tudo bem, eu ainda não cheguei lá, mas eu poderia chegar, sei lá, se houvesse um outro remanejamento, né? Que você falou que já foi tudo, mas tudo bem. Mas só para entender por que meu recurso não está lá a resposta. Eu vou responder. Primeiro que é o seguinte, Carolina, eu estou até falando com vocês e estou abrindo aqui o site para ver se isso já foi corrigido. O arquivo que subiu para o site, ele subiu errado, faltando vários nomes. E aí deu a sensação de que não se tinha analisado o recurso de todo mundo, sabe? Então, enfim, Isso eu já aí. pedi aqui para poder dar uma olhada. Eu estou com ele aberto aqui agora, vendo se o arquivo já subiu, tá? Em alguns momentos, Carolina, e aí, assim, eu tenho... Quem tem acompanhado as conversas e participado em alguns momentos, que é o seu caso, independente da resposta, eu falo a verdade do que está acontecendo e do que é. Então, nesse momento, a gente está tendo que priorizar algumas coisas. Assim, nós estamos com... É um número real, tá, gente? 80% da equipe da secretaria está afastada por problemas de Covid nesse momento. Então, tem essa relação do que a gente tem que priorizar. Então, infelizmente, Carol, a partir do momento que a gente identificou que havia essa falha nesse documento, o resultado imediato foi retirar esse arquivo do ar e não se subiu o arquivo correto. Eu estou aqui no site agora e estou identificando isso. Não subiram o arquivo correto. Mas, saindo daqui, eu vou resolver isso para que suba, tá? Então, só por isso que seu nome não saiu ali. Foi o arquivo errado que foi para o site, tá? E realmente, nota 19 não será suficiente para ser contemplado no Arte Escola, não, tá? Não vai ter. Cadê? Mandou o nome aqui, gente? Qual é o problema da pessoa que não... Isabel... E eu acho que a Isabel saiu. Teve a pergunta da Jaque. Se você puder lembrar. Jaque quer relembrar a pergunta, o posicionamento, o pedido de protocolação. Lembrei. Eu anotei tudo aqui, João. Conforme foi falando, eu fui anotando. Deixa eu aproveitar aí o silêncio. É que você, em termos, né? Porque você estava procurando a Isabel que não está. Em relação a essa questão da pontuação e dos recursos, porque se o critério vai ser publicado só amanhã, a gente fez recurso de quê? Não, olha só, vamos entender. Entendi aquilo como uma carta de súplica, porque quando saiu o resultado, não vem dizendo nada. Aí a única coisa que eu recursei foi... Enfim, pode falar. Não, olha só. Primeiro que os critérios de análise, eles estão no Diário Oficial, no edital. O que eu estou entendendo a sua colocação você não sabe, até aquele momento, você não estava sabendo aonde você perdeu ponto, aonde você não perdeu ponto, para que você pudesse recorrer da sua nota. Essa é a principal questão, que não é só de vocês, tá? É geral, tá? Geral dentro do modelo, isso é importante que fique claro também, que assim, existe um modelo de edital já credenciado e já com uma análise feita pela Procuradoria, tá?
Esse modelo de edital, ele tem algum tempo que ele já vem sendo praticado pela secretaria. Então, inclusive, esse formato de você publicar... Pode continuar? Pode? Esse formato, inclusive, de você faz o resultado da nota final e você entra com recurso em cima dos critérios que estão no edital. E só após o resultado final do edital que você dá publicidade às notas destrinchadas, né? É o que vem sendo praticado e é um modelo aprovado até então. De novo, repito, não é uma resposta, não é dentro de uma avaliação, concordo ou discordo. Estou dizendo o que é dado neste momento. Tá? O que a gente tentou fazer? Era mudar este formato, inclusive com novos critérios ali na distribuição, mas aí a gente teve um problema que era temporal. Se a gente fosse mudar a estrutura desses textos e a estrutura desses editais, teríamos que voltar todo o processo de análise e aí não permitiria que a gente lançasse o edital na data que foi lançada e aí, a cada atraso desse lançamento, a gente acabava diminuindo mais o tempo de inscrição, porque a data de resultado final a gente não conseguia mudar, porque era o estabelecido a partir do momento que o recurso chegou no Rio. Então, Vivian, tem essa relação, infelizmente, daquelas decisões difíceis que eu acabei tendo que tomar mesmo, mais no todo do que aí sim em casos individuais na época do lançamento, tá? Para que a gente pudesse utilizar o recurso, tá? Então, assim, por isso não se mudou essa estrutura, porque senão a gente não teria tempo para tocar. E essa relação do porquê divulgar só agora é o mesmo processo de que a gente só divulga o resultado da banca, os nomes das bancas, né, após o resultado. Então, já é o praxe, né, nesse processo mesmo. Tá? Jaqueline, a primeira coisa é o seguinte, assim, o desclassificado, conseguiu olhar? Não achou? Tá. A relação do desclassificado de constar no Diário Oficial, a gente tem aí esse resultado que sai como desclassificado é o resultado final, né? E ele sai ali como desclassificado pelo item 7.7, que é o item do edital que diz que você foi contemplado em outro lugar. Então, desculpa, tem essa relação também. E tem a publicação anterior, que é a da habilitação. Essa publicação de habilitação, ela consta ali que o seu projeto está habilitado, né? A parte de resultado final é essa parte da classificação, tá? E aí, assim, como o edital, todos os editais, eles estavam prevendo que você só poderia receber, né, por um dos editais, é que tem que se fazer esse processo mesmo para que evite que as pessoas acabem recebendo pelos dois. Isso foge e essa reunião verdade. aqui... E só um parênteses. E assim, ó, a reunião de hoje e tudo isso que a gente está falando aqui inclusive, o tal do pedido... O pedido de desculpa que você está falando, foi por isso que eu vim aqui e iniciei a conversa para isso. Mas não um pedido de desculpa por só ter visto no coletivo, porque não foi isso que eu quis dizer, o que eu falei. O que eu disse é que, na formatação que o fórum mandou o e-mail para a gente, é que foi mais fácil da gente conseguir comparar as situações e te digo mais, uma mensagem, inclusive, que vou confessar aqui para vocês, assim, que uma mensagem que a Mariana Kaufmann mandou para o meu WhatsApp
um dia à noite, eu só vi de manhã, que ela mandou inúmeras, tá? Eu não vou saber dizer qual, ela mandou muitas. Em uma delas, tem uma frase que ela coloca, que foi ali a grande X da questão para a gente achar, que é quando ela me dá um exemplo de nota. Porque até então, o que a gente recebia claramente assim, de informação era tá errado, eu tenho uma nota maior, eu tenho uma nota menor. Aí ela pegou e juntou assim, ela colocou, olha, eu na publicação do dia tal eu tinha tantos pontos, depois eu recorri, fiquei com tantos, e essa pessoa que entrou, ela, se eu não me engano, era assim, vou dar um exemplificar, né? Tinha 23 e o cara que entrou tinha 22, e aí agora eu tenho 23, eu posso subir. Então, assim, foi essa frase que ela deu que nos ajudou a achar o processo mais rápido, tá? Não houve em nenhum momento, não se ignorou em nenhum momento os e-mails ou os retornos de vocês. Assim. Tiago, eu sei exatamente o que a Mariana escreveu, porque a Mariana me procurou para dar instruções a ela de como agir. E Mariana não foi a única, outras pessoas escreveram textos parecidos com o dela, porque eu instruí essas pessoas, e essas pessoas não receberam resposta aos e-mails. Não receberam. Eu tenho um print, inclusive, dos e-mails dessas pessoas. Já que tem umas pessoas que estão falando no chat, Tiago, e tem o Paulo Roberto, que teve uma questão de que ele não está em lugar nenhum, nem em classificado, nem desclassificado, sumiu o nome dele de qualquer lugar. E eu já ouvi isso de outras pessoas também, tá? A Andréia está querendo uma resposta. Eu queria saber especificamente se qual edital, Isabel? Queria saber, do Memória Técnica, pelo que eu entendi, do Paulo Roberto. Mas se você puder escutá-los, tem ainda o Paulo Roberto e a Andréia Zene, que quer falar. Seriam 3 minutinhos a mais de cada um. Eu só preciso realmente sair, senão eu não consigo publicar as coisas amanhã, assim. Entendi. Como eu disse, né, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, a Andréia não quer falar, eu vou passar, então, depois o seu nome para o seu zap do Paulo Roberto e a situação dele para você pesquisar. Por favor, se você puder atender. O Paulo Roberto é a mesma pessoa que o JC colocou aqui? É a mesma pessoa. É a mesma? Ele entrou na sala. Paulo Roberto Moreira dos Santos. Não, já anotei. Tá. Tem outra pessoa aqui que está dizendo que o CPF não encontrado. Ele afirma que enviou o documento e não entende a resposta. Enfim, a gente sabe, gente, tem milhões de questões, Tiago, que foram pessoas que foram desclassificadas ou foram, enfim, inviabilizadas de participar por questões que não foram nem respondidas. E essas pessoas mandaram muitas solicitações. Isso a gente ouviu de diversos grupos, de e-mails que não foram respondidos, com questões com recorrências muito pertinentes. Meu CPF estava lá e vocês não viram, vou mandar de novo. E várias outras questões que eu não vou enumerar aqui, mas diversas outras questões. Então, eu acho que tem uma questão aí. Eu entendo a falta de funcionário na secretaria, entendo a Covid, memória técnica. Não sei se está dizendo memória técnica. Não, porque assim, todos os casos do memória técnica que foram inabilitados naquela primeira fase, todos esses casos foram revistos, tá? Todos eles. Meu CPF não consta nem habilitado nem inabilitado. Outra pessoa aqui, Carlos D. A Bia Marques falou que tem um amigo que não entrou, mas não sei qual é o nome do amigo, nem qual é o edital. Temos muitas questões, Tiago. Assim, eu acho, na verdade, essa escuta deveria ter sido há 2 semanas atrás, quando começaram a aparecer isso que a Jaque fala. De alguma forma, eu corroboro com o que ela está falando. Eu acho que há 2 semanas atrás, se vocês tivessem escutado a grita de todo mundo, a grita, quando eu falo grita, falo briga, é verdade, é grita, é briga, porque a gente está
para brigar pelos nossos direitos. Então, é só quando eu uso esses termos, parece que é uma coisa feia, mas eu não acho briga feio, eu não acho luta feio, e eu não acho grita feio. Eu acho que a gente tem que gritar pelos nossos direitos, a gente tem que gritar e brigar muito para ser escutado. Tanto que a gente brigou tanto e gritou tanto que a gente está aqui com você, né? Então, isso é uma prova de que a sociedade civil só é escutada quando ela está organizada, quando ela está gritando muito alto, né? Então, a gente precisa reconhecer, Tiago, que há 2 semanas atrás, talvez você tivesse feito essa web reunião conosco, talvez muitas dúvidas e talvez muitos problemas não estejam aparecendo aqui agora, né? Então, eu te agradeço, eu sei que você precisa sair, a Andréia está aqui. Eu só estou na dúvida no calendário, porque eu acho que eu fiz a conversa com você, não fiz? Eu acho que você talvez não tenha escutado esses e-mails, essas perguntas, essas respostas. Tanto, Tiago, só para você lembrar de uma questão, para você ver como é que as respostas não estão sendo feitas no e-mail. Você disse que nos mandou um e-mail de resposta. Em cada caso dos 12 casos, nós não recebemos. Nós recebemos um e-mail protocolar da Secretaria dizendo que o prazo de recurso já tinha acabado. Então, as pessoas receberam esses e-mails também protocolares dizendo, olha, o recurso acabou, sendo que elas não tiveram escuta antes. Então, assim, a gente deixa aqui a nossa insatisfação com muitas questões desse edital. A gente sabe que agora talvez não tenhamos mais tempo para resolver. Ficamos felizes de ter resolvido meia dúzia de pessoas, estamos muito felizes, mas a gente sabe que tem muita coisa aí que poderia ser escarafunchada, poderia ser melhor escutada, melhor ouvida os e-mails das pessoas. As pessoas tinham essa chance de mandar e-mail para a secretaria, vocês criaram e-mails específicos para cada edital, e muitas não tiveram resposta, e muitas tiveram respostas protocolares sem a mínima análise da situação dela. Então, agora essa análise está sendo minuciosa e cuidadosa e carinhosa no segundo tempo, no último momento. Então, isso eu venho aqui lamentar, né? Não, na verdade, eu não comemoro, mas Isabel, a gente está lamentando. Não, desculpa. Aí eu não posso sair daqui sem só uma observação. Assim. Porque você está falando assim, não, porque agora a análise está sendo feita de forma cuidadosa, carinhosa e tal. E aí fica parecendo que todo o restante do processo não foi, assim. Não é disso que a gente está falando. Eu acho que foi protocolar. Que eu quero dizer, assim, a análise mais específica de cada caso teria que ter sido analisado cada e-mail de cada resposta de cada pessoa com suas questões, com suas análises, né? Os seus problemas. E eu acho que muitas dessas pessoas não foram. Isso que eu estou dizendo. Quando alguém manda um e-mail dizendo o meu CPF não está em lugar nenhum, e ela não tem resposta, isso eu vejo que é um erro da secretaria. Quando a pessoa manda um e-mail dizendo assim, eu estou errado, vocês estão errando, o meu nome saiu da lista e tal, e há 2 semanas atrás, só agora, isso é um erro da secretaria, a gente tem que entender isso. Então, assim, essa reunião está muito bacana, essa reunião está interessante, mas é importante que você saiba que a gente vai continuar insatisfeito porque muitas pessoas estão de fora da Lei Aldir Blanc. Essas pessoas deveriam estar todas recebendo dinheiro da Lei Aldir Blanc. E eu sei que você concorda comigo, eu sei que você sabe que esses editais são de concorrência, são uma tristeza, uma vergonha, nunca deveria ter sido isso, acontecer isso. A gente sabe que vai ter 439 aulas em escolas públicas que estão fechadas, então isso também é um erro. Assim, quando eu pensei nisso, falei, gente, como é que pode fazer um edital para dar aula em escola quando as escolas estão fechadas em 3 meses? As escolas não vão abrir em 3 meses, então está tudo errado. Então, a gente está aqui, eu quero finalizar. Por isso que eu consegui colocar lá com a possibilidade de ser web, só para... Tem a possibilidade de ser online por Mas conta as crianças não têm computador em casa, Tiago. Eu não sei se você se comunica com a Secretaria de Cultura, as crianças estão sem aula. Eu tenho amigas com filhos em escolas municipais. Aí a gente está começando a entrar para um outro ponto que aí não vai dar. Aí a gente conversa depois que terminar a Lei Aldir Blanc. Que aí só num resumo. Aí só num resumo que assim... Eu queria só que você, se você quiser se despedir e falar um pouco sobre essa satisfação geral, eu acho que é importante, as pessoas estão aqui para escutar, eu acho importante.
Claro. Não, é só assim, um complemento muito do que você disse também, o Isabel, que é assim, é óbvio que a Lei Aldir Blanc ela tem esse caráter, né, é o caráter emergencial e num momento super complicado para todo mundo, né, de que ela surge. Ela ameniza, mas ela não resolve todos os problemas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência disso também, né? Assim, não é uma lei e nem é um recurso que resolverá todos os problemas da cultura, enfim, ela não vai recuperar aí um pouco do tempo perdido, né? Ela ameniza, em alguns casos, a nossa situação. Então, o mais importante, é óbvio que o recurso ela faz aí diferença para todo mundo que recebeu, né? Vai receber, mas eu acho que o mais importante disso tudo vai além do processo e de que, como a Lei Aldir Blanc e esse momento da distribuição de recursos ele acabou acontecendo, mas o grande mapeamento e a clareza do que precisa ser feito como política pública para a cultura nos próximos anos. Eu acho que isso é uma outra coisa que aí eu registro aqui, e aí para até ter esse compromisso público com vocês, de que nesse período que ainda me resta aqui, eu vou tornar público para que não se perca todos os números e todos os dados que foram gerados durante esse período. Tem muita informação que é importante para que a sociedade civil como um todo tenha acesso, para servir como base das discussões, enfim, né, de todo esse processo de participação da sociedade civil. É importante que vocês tenham acesso a isso. Alguns dados são muito importantes especificamente para os técnicos, para vocês, para os fóruns de técnico, na questão da formalização, da falta de formalização, da falta de registro, da falta aí um exemplo simples, o Arthur, vou confessar mais um caso para vocês aqui. O Arthur foi inabilitado, ele tinha sido inabilitado porque o nome dele no material que ele mandou aqui para a gente na inscrição, comprovando a sua atuação, era todo ele com o nome artístico dele. E na inscrição, em momento nenhum, ele mencionou o nome artístico. Então, não batia. Parecia ele não aparecia em material nenhum. Então, o material dele não foi aceito. Então, assim, são detalhes que parecem, né, muito óbvios, assim, mas que no volume e de todo o processo das discussões acabam passando, mas que precisam ser registrados e pontuados, porque a gente conseguiu hoje resolver, mas isso pode gerar um problema para frente. Então, enfim, mas só deixar isso registrado para vocês e agradecer aí a paciência. Eu sei que não é fácil de compreender muitas coisas, mas faz parte do processo, não tem jeito. E a ideia é evoluir, né? E que a gente consiga deixar todas essas informações aqui de forma clara para que sirva como base aí para que os erros sejam corrigidos e não repetidos. Eu acho que esse é o principal problema, é que quando a gente não consegue corrigir e às vezes repeti-los, aí é pior ainda, tá? Eu já pedi para conferir aqui a história do caso do Paulo, e aí, assim que eu tiver algum posicionamento, eu já informo para vocês aí também, tá? Muito obrigada, Tiago. A gente volta a fazer aquela conversa aberta, 6 horas, tá? Nos canais de comunicação da Secretaria de Cultura. Eu vou, nesses primeiros dias, me ater a responder perguntas
específicas ali do troca de documentação que tenha sido enviado errado, pagamento, utilização dos recursos, enfim. Vou tentar concentrar o tempo para responder coisas que sejam para frente, tá? Porque a gente tem que atender aí problemas que ainda possam surgir ou dúvidas de coisas que a gente ainda possa ter pela frente, tá? Só para deixar isso claro. A reunião das 6 horas é no Insta, no Facebook, no YouTube? Isabel, eu vou dizer... Onde que é? É no YouTube. Estão me dizendo aqui que é no YouTube da Secretaria, tá? Confesso que a equipe de comunicação que foi fazendo isso enquanto eu estava nessas reuniões aqui ao longo do dia, então eu nem sei como ficou, só sei que 6 horas eu tenho que estar aqui de novo. Então, só para encerrar, você amanhã vai lançar no Diário Oficial essas erratas todas, o dinheiro vai começar a entrar a partir do dia 3 até o dia 15, no máximo, todo mundo vai ter o dinheiro na conta. 7 milhões, cento e pouquinho foram creditados já, dos 39, 7 milhões e pouco foram creditados em contas que começam a cair amanhã. Tá ótimo. E a gente vai ter uma listagem de todos os contemplados publicizada oficialmente. Todos os prêmios, vai sair isso sim. oficialmente. Porque a gente tem várias listas e várias confusas, né? Então, a ideia dessa publicação como decreto é exatamente para a gente poder unificar todas essas informações, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, te agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade de escutar e de ouvir muitas insatisfações reais e muito pertinentes. Então, eu sei que é difícil escutar às vezes, eu admiro a sua coragem de ter vindo aqui pedir desculpas oficialmente pelos erros e escutar outros erros, né, que possam ter acontecido. Eu peço para as pessoas não saírem da sala para a gente continuar conversando. Gente, boa noite. Tá? Obrigado, Thiago. Olha o zap, por favor, Thiago. Caraca. Gente, é isso. Quem quer falar, agora estamos aqui entre nós. Temos muitas insatisfações, a gente sabe